Olá, gente! Bem-vindos para uma nova série de vídeos que nós queremos providenciar, primeiro para os nossos pastores aqui da Igreja United, mas também para qualquer pessoa que deseja crescer em sua capacidade e habilidade de ministrar em diversas formas no ministério de Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um ensinamento que eu creio vai impactar o seu ministério e especialmente quando você faz apelos. A gente vai falar em como fazer um apelo eficaz. Não sei se você já teve a experiência de ministrar uma palavra, a sua palavra era poderosa, ensinamento poderoso, mas quando chega ao final do culto e você tem que fazer um apelo, de repente é feito de um jeito que parece que um balde de água fria foi jogada sobre todo o que você já semeou no Espírito através da sua palavra e parece que está meio morto a situação, ninguém está respondendo, ninguém está conectado com você e aí você meio, ok, então, amém, gente, Deus abençoe, e aí você fecha o culto. Eu quero te encorajar a nunca mais aceitar terminar um culto dessa forma. Os nossos apelos deveriam ser o alvo de cada vez que nos reunimos na Igreja de Cristo Jesus. A gente se reúne não para ser um clube cristão, não para ter um monte de crentes reunidos para ouvir uma boa palavra que é bom e é necessário, mas a gente se reúne para ver salvações, para ver reconciliações, para ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E isso acontece no final do nosso culto. Então, não apenas a gente precisa ter isso em mente, mas abrir o espaço para assegurar que no final de cada culto a gente faça um apelo. Agora, eu queria te ensinar, não todo apelo é igual. Existem formas específicas e até estratégias que você pode implementar ao fazer o apelo que vai te fazer capaz de ter apelos eficazes e uma resposta positiva para suas palavras. Eu não aceito a mentira do inimigo que diz, você não é evangelista, então os seus apelos vão ser ruins, ou ninguém vai responder porque você não tem a unção do evangelista. Eu não aceito isso. Jesus disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Alimenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, que significa que todos nós que participamos do Ministério de Reconciliação temos a capacidade de fazer e dar apelos que vão ter uma resposta, onde a gente vai ver fruto. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo declara, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, Deus declarou, tem muitas pessoas que precisam responder ao apelo. Tem uma multidão de pessoas, muitas pessoas aguardando entrar no reino dos céus. Mas é necessário que o trabalhador seja preparado com as instruções e as ferramentas necessárias para poder lançar sua rede da forma certa, para que ele poderá trazer o fruto precioso da terra para o reino dos céus. Então, quero te encorajar desde já. Talvez você diz, mas eu não sou muito bom no apelo, então melhor outra pessoa fazer. Eu não tenho dom de fazer apelo. Eu quero te encorajar. Todo ministro tem a capacidade de não apenas fazer um bom apelo, mas ter fruto e resultado. E esse deveria ser o nosso alvo, que toda vez que eu fazer o apelo, haja resultados. A gente veja pessoas vindo ao altar para receber algo de Deus. Esse é o nosso alvo, é esse o motivo pelo qual nos reunimos. E por isso, o momento do apelo é um dos momentos mais santos e sagrados dos nossos cultos. Eu queria te encorajar, ministro, antes de fazer o apelo, antes de até você ministrar, você deveria entrar no púlpito já tendo orado, já tendo preparado o seu espírito para esse momento, onde você vai estar intercedendo para vidas serem alcançadas, intercedendo para pessoas serem impactadas pela palavra que vai ser ministrada e, como resultado, elas vão responder ao apelo, ao lançar da rede que você vai jogar no final do culto. Então, existem umas estratégias que eu quero ensinar você em como você pode fazer, de novo, um apelo eficaz. Esse é o nosso alvo e aqui é onde eu quero te ensinar. Obviamente, ao longo da nossa palavra, independente do tema da sua palavra, independente talvez da série que você está fazendo, a sua palavra deve sempre incluir pontos que apontam para a ressurreição de Cristo. Ou seja, as nossas palavras devem ser cristocêntricas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente prega, tem como base o amor de Deus, o fato que Jesus Cristo era um homem que veio para a terra, viveu, morreu, ressuscitou
ressuscitou no terceiro dia e ainda está vivo hoje, intercedendo e desejando que você e eu possamos receber da graça e do amor que Ele disponibilizou para nós. As nossas palavras devem ser cheias dessa mensagem, porque quando comunicamos isso para as pessoas que talvez nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram falar do amor de Jesus, elas vão entender o propósito depois do que vai ser o apelo. Amém? Então, as nossas mensagens têm que estar cheias desses pontos cruciais de por que no final a gente vai fazer um apelo. Agora, quando você chega ao momento do apelo, agora eu quero falar um pouco estrategicamente como você vai fazer, assim, de início até o fim, quando você chega ao momento do apelo. O momento do apelo, de novo, é o momento mais sagrado e santo do nosso culto. Então, você como ministro, você que está comandando a igreja, as pessoas, você tem que ter uma autoridade para comandar a atenção delas nesse momento e também que ninguém se mexa. Nas igrejas, quando pessoas ficam mexendo, talvez sejam os diáconos ou os ushers, ou alguém da equipe, se eles levantam e vão saindo, vão entrando, saindo, é uma distração. E no momento do apelo, a gente não pode ter distrações. Então, como ministro, você tem que falar para as pessoas, ok, gente, todo mundo presta atenção, ninguém se movimentando, ninguém saindo do lugar, ninguém ficando em pé. Esse é o momento sagrado, esse é o momento santo, onde vidas estão na brecha. E eu quero ter a atenção de todo mundo aqui. Instantaneamente, todo mundo está em alerta, todo mundo prestando atenção, ninguém se mexendo. Você até poderia incluir talvez uma piada. Na Igreja United a gente chama os nossos diáconos de ushers. Então você poderia dizer, os nossos ushers são bem treinados em jiu-jitsu. Se alguém se mexe, eles vão pegar você e, jogar você pro chão, alguma coisa assim, para quebrar o gelo, né? Mas faça as pessoas entender que é um momento sagrado e que ninguém deve se mexer, que tem que ficar em posição para ouvir o que você está prestes a falar, porque as palavras que vão sair da sua boca daqui para frente são absolutamente cruciais para as pessoas ouvir e receber do que você está falando. Então, primeiro, você tem que captar a atenção das pessoas, pedir sua atenção, pedir que ninguém se mexa, que todo mundo fique no seu lugar até você terminar o apelo. Amém? E o que você vai fazer nesse momento, talvez você deseje que as pessoas podem ficar olhando para você, ou talvez elas precisam fechar os seus olhos e ter um momento de reflexão, de autoavaliação. E é aqui onde você vai convidar as pessoas. Eu quero te convidar porque, por esse ser o momento mais sagrado do nosso culto, esse é o momento onde você tem que verificar se você está bem com Deus. E é aqui onde muitos ministros, eles acabam perdendo a oportunidade de alcançar pessoas com a mensagem de salvação, porque a gente usa palavras ou linguagem ou termos que pessoas não vão entender, pessoas que não são crentes, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Se a gente acaba usando termos ou frases que são, entre aspas, bem crentes, né, bíblicos ou da igreja, pessoas não vão poder se conectar à nossa palavra. Então, é aqui onde a gente talvez vai mudar um pouco a nossa linguagem para alcançar todo mundo que está ali, toda pessoa que está presente. Então, assegura que a sua linguagem não seja cheia de termos muito espirituais ou crentismos, não sei se é uma frase, mas frases de crente que talvez uma pessoa que não é crente não vai entender. Então, vamos assegurar que a nossa linguagem é uma de alcance e de evangelismo. Então, você vai dizer, eu quero que você talvez todo mundo aqui, feche os seus olhos. Esse é o momento para você refletir e verificar se você está bem com Deus. A palavra nos diz que Deus enviou seu único filho para viver e morrer e ressuscitar em nosso favor. Por quê? Porque todos somos pecadores. Se você já alguma vez pecou só uma vez, você é culpável e merece uma vida eterna de condenação no inferno. Mas se você reconhece a sua necessidade de um Salvador, se você reconhece que você tem pecado em contra de Deus, você não tem pecado necessariamente em contra dos homens. A palavra diz que você pecou, nós pecamos em contra de Deus. E por pecar em contra de um Deus santo e puro e perfeito, a palavra diz que merecemos ira, merecemos condenação e merecemos morte eterna. Mas glória a Deus que nós temos a palavra e a promessa através do homem Jesus Cristo, que veio para viver, morrer e ressuscitar. É nesse momento onde você vai ensinar talvez alguns minutos sobre o processo
Por que precisamos de um Salvador? Por que precisamos ser perdoados? Porque existe uma realidade, uma consciência do nosso pecado. Uma pessoa não pode conscientemente e racionalmente aceitar salvação se ela não entende que de fato ela é pecador em necessidade de salvação. Estão comigo? A gente em nenhum momento queremos criar ou fazer apelos emocionais. Eu não quero que pessoas venham ao teu altar porque elas são obrigadas ou porque elas são manipuladas a aceitar. Eu quero que elas venham ao teu altar com uma decisão consciente, interna e individual. Eu preciso de um Salvador, eu preciso me reconciliar com Deus ou eu preciso do batismo do Espírito Santo. Essas são as conversões verdadeiras que a gente está procurando. Então, como ministro, é importante que a forma que a gente comunica seja de uma forma que as pessoas vão poder receber e entender o porquê é necessário responder ao apelo. Agora, é aqui onde entram algumas chaves de como ter um apelo eficaz. Se você está tomando notas, eu te encorajo a tomar notas sobre isso. E vamos falar assim. Você vai fazer uma pergunta para eles. E você vai perguntar, de novo, todo mundo com o olho fechado, cada um pensando e verificando se você está bem com Deus, se está tudo certo entre você e Deus. E você vai perguntar assim, se você sair daqui e cruzar a rua e o seu coração parar, ou você for atropelado, aonde você iria? Você iria para o céu ou você iria para o inferno? E você vai perguntar, essa é uma resposta que cada um de vocês tem que fazer, porque vai determinar a sua eternidade, se vai ser no céu ou se vai ser no inferno. E se você tem alguma dúvida sobre a sua resposta, se você não tem certeza se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, então eu quero falar com você. Tem muitas pessoas que elas acham, eu acho que vou para o céu, imagino que talvez eu vou para o céu. Mas você pode dizer, olha, se você diz, não, eu acho que vou para o céu, talvez eu penso que eu vou para o céu. Eu vou te dizer porque eu te amo, eu me importo o suficiente com você para dizer a verdade. Em nenhum lugar da palavra de Deus a gente vê ou uma promessa que diz, se você pensa que você vai para o céu, você vai para o céu. A gente não vê isso na palavra de Deus. Deus nunca afirmou que só por pensar que você tem garantia para ir para o céu. Ou talvez outros dizem, eu espero ir para o céu, gostaria de ir para o céu. De novo, eu queria ser honesto contigo, porque eu te amo e eu me importo contigo. Em nenhum lugar da Bíblia, a palavra nos afirma que por esperar ir para o céu, que você tem garantia em ir para o céu. E ainda outros, talvez vocês dizem, mas eu amo Deus, então com certeza eu vou para o céu. Mas, de novo, em nenhum lugar da palavra de Deus nos diz que por amar a Deus temos garantia a um lugar no céu. Estão comigo? Isso já você vai estar pegando a atenção das pessoas. Vão ficar, peraí, será que eu estou salvo? Será que eu estou realmente indo para o céu? Isso é importante fazer, porque é aqui onde a gente precisa quebrar qualquer ideia ou qualquer paradigma ou estereotipo relacionado ao que é salvação ou o que é viver eternamente com Deus. No céu, a gente tem que chegar à raiz do assunto. Então, tem pessoas que dizem, mas eu sou uma boa pessoa. Talvez você diz, eu sou uma boa pessoa, então eu creio que vou para o céu porque eu sou generoso com as pessoas, eu tento não ficar com raiva, eu sou fiel e honesto no meu trabalho, então eu acho que vou para o céu por ser uma boa pessoa. E você pode dizer, olha, ser uma boa pessoa é algo maravilhoso, incrível, continua sendo, mas em nenhum lugar da palavra de Deus nós vemos Deus prometendo salvação eterna no céu por ser uma boa pessoa. Não vemos isso, não existe na palavra de Deus, não tem versículo que promete isso. Só por ser uma pessoa gentil ou bondosa, não significa que você vai para o céu. Se você quer ir para o céu, você tem que fazer do jeito que Deus declarou que precisa ser feito. Você tem que fazer no caminho e seguir o caminho que Ele declarou. Porque Jesus diz na palavra que Ele é o único caminho ao Senhor. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E se a gente vai chegar até Deus, precisamos fazê-lo do jeito que Deus estabeleceu.
Talvez vão dizer, talvez ainda aqui tem outros, eu estou imaginando que estou fazendo um apelo, talvez ainda tem outros que você diz, mas eu fui batizado de bebê, ou eu fui criado num lar cristão, ou meus pais me levaram para escola dominical quando eu era criança, ou eles me levaram para umas aulas religiosas quando eu era criança, então por isso que eu estou achando que eu vou para o céu. E você pode dizer, mais uma vez, eu te amo o suficiente, te respeito o suficiente como para dizer a verdade, que em nenhum lugar da palavra de Deus diz que por ser batizado de bebê, você é salvo, ou por fazer escola dominical, você é salvo, ou por ter crentes, ou família crente, que significa que você é salvo. Você tem que entender que a salvação tem que ser uma decisão individual e consciente que cada pessoa tem que fazer e tomar essa decisão. E olha essa última vai pegar pessoas, porque vão dizer, ainda tem outros que dizem, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu vou para o céu. E você pode dizer, olha, mais uma vez, eu te amo o suficiente para dizer que nenhum lugar da Bíblia diz que por crer que Jesus é o Filho de Deus, que você tem garantia para o céu. Na verdade, a palavra diz que até os demônios no inferno sabem que Jesus é o Filho de Deus. E isso não garante que eles têm salvação. O próprio Satanás sabe que Jesus é o Filho de Deus e ele não é salvo, posso te garantir. Só por saber que Jesus é, quem ele é, por ter ido para a igreja durante Páscoa ou Natal, por ter conhecido a história da ressurreição, só por ter conhecimento mental, não garante que você é salvo e não garante um lugar para ti na vida eterna. Isso é crucial saber, porque salvação não é através de conhecimento mental, é através de uma decisão do coração. E a palavra nos diz que devemos ser nascidos de novo. Nós vemos em João capítulo 3, Jesus tendo uma experiência com um homem chamado Nicodemo. De novo, a nossa linguagem bem simples e fácil para as pessoas acompanhar. E você pode explicar, Nicodemos, o homem educado, um homem, assim, uma pessoa, por dizer, perfeita, no sentido que ele cumpria a lei de Deus, ele fazia tudo certo, ele era uma pessoa generosa, ele ajudava os pobres, ele fazia tudo certo, nasceu na família certa. E ainda com Nicodemo, Jesus diz, você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. O que isso significa de nascer de novo? E até Nicodemos, a palavra diz que ele ficou um pouco confuso. Como assim que eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo como um homem? E Jesus diz, é um princípio espiritual. E a palavra nos diz em Romanos que a forma em receber salvação, agora sim, como é que você recebe salvação? É entregar toda a sua vida ao Senhor. É entregar-se por completo a Jesus, dizendo, Jesus, eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido, eu não quero mais fazer as coisas da forma que eu quero, eu estou perdido e em necessidade de um Salvador. A palavra diz, em Apocalipse capítulo 3, o próprio Jesus declara que ele está voltando para sua noiva e ele vai verificar se você é quente ou frio. Mas se você for morno, o próprio Jesus diz, eu vou te vomitar da minha boca. Então talvez você está aqui e você diz, eu sou crente, mas você não realmente tem relacionamento com Deus, você não tem intimidade com o Senhor. Você talvez é um crente morno. E Jesus declara que ele vai te esculpir, te vomitar da sua boca. Então é necessário que você volte aos caminhos do Senhor e reentregue a sua vida a Deus. A palavra diz que hoje é o dia da salvação, não amanhã, não mês que vem. Hoje, esta é a sua oportunidade para receber salvação, para voltar para os caminhos do Senhor, para entrar num relacionamento real e íntimo com o Deus do universo e o Salvador dos seus pecados, com Jesus Cristo. É necessário que você seja nascido de novo, que significa você entrega todo o seu ser a Jesus e receba a salvação que Ele gratuitamente dá para todos nós. E o próprio Jesus declara que se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Que significa que você precisa primeiro crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E então você será salvo. Não é apenas dizer uma coisa que te salva. É primeiro crer no coração e depois confessar com a boca diante dos homens que Jesus é o Senhor
Senhor e Salvador da sua vida. E então, salvação é sua. É grátis, é livre. Você apenas tem que tomar uma decisão consciente e ativa e individual hoje e agora. Deus ouve suas palavras, por isso a palavra não nos diz se você pensa que você é salvo, ou se você pensar essas palavras, você será salvo. Não. A palavra diz em Romanos, você tem que confessar com a sua boca aquilo que você crê no coração. Amém? Então, é aqui onde, de novo, a gente quer apelos eficazes, certo? Então, eu acabei de lançar toda essa fundação para as pessoas entenderem onde que elas estão ficando, se elas vão para o céu ou não, se morrer hoje, aonde que elas vão. Elas agora vão entender, nossa, realmente, eu não acho que eu estou salvo, eu preciso de salvação. Então, você vai dizer, então, que eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você, nossa equipe vai conectar com você, mas você tem que tomar uma decisão, porque, de novo, Jesus disse, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Então é aqui onde você vai tomar uma decisão consciente, ativo e real diante da gente. Aqui é um lugar seguro, a igreja, nós te amamos, nós queremos caminhar com você. Esse é o lugar onde você quer receber salvação, e cada um de nós que já aceitamos Jesus, nós já tivemos a oportunidade de vir para o altar e receber Jesus, e agora você vai ter essa mesma oportunidade. Então você vai dizer, eu vou contar até 3. E quando eu dizer 3, e tipo, talvez você vai bater a mão, ou talvez fazer assim, ou algum som tipo de pá, você vai dizer 1, 2, 3. Levanta sua mão. Todo mundo. Quem quer responder, seja para salvação, seja para reconciliação, seja para batismo do Espírito Santo agora, levanta sua mão. E o que você vai fazer, não vamos declarar, se só tiver um aqui. Porque agora você está limitando a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. E se tiver 5, mas você disse, se só tiver um, de repente você eliminou, uma pessoa levanta a mão e os outros 4, então talvez não sou eu. Não diga apenas tem um, tem muitos. Eu creio que tem muitos aqui. Eu creio que o altar vai estar cheio hoje. Começa a declarar pela fé, ministro. Nós queremos o nosso altar cheio de pessoas sendo reconciliadas com Deus, recebendo salvação. Então, aquilo que você declara tem poder. Eu creio que tem muitas pessoas hoje aqui que precisam de salvação, que precisam estar certos com Deus, é realinhar a sua vida com Deus. Então, levanta a mão. Aí, todo mundo levanta a mão e você vai ver as mãos levantadas de novo, todo mundo deveria estar com os olhos fechados, mas estão com a mãozinha levantada. Então, é aqui onde nós queremos que o apelo do culto seja um momento mais animador, mais de criar momentum ou energia no culto, onde as pessoas ficam tão animadas que nossos apelos são um momento de salvação. Então, mãos foram para cima pelo auditório todo e você não vai dizer, ok, sim, ok, eu vejo essa mão. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando, gente. Uau, glória a Deus. A igreja vai vibrar de emoção, de alegria, de celebração. Uau, tem 5, 6, 10, 15, 50 pessoas que levantaram a sua mão para receber de Deus. Glória a Deus. E a igreja vai começar a celebrar. E então você vai convidar essas pessoas. Se você levantou a mão ou se deveria ter levantado a mão, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. E aqui onde eu gosto de convidar a igreja a participar no apelo. E eu digo para as pessoas, gente, pergunta para a pessoa que está do seu lado. Ele é salvo, ele é reconciliado, ele precisa ser batizado no Espírito Santo, e se não, diz para eles, eu vou lá na frente com você, para você não ir sozinho, não ter vergonha ou não ficar constrangido, eu vou com você. Então traz essas pessoas. Isso gera uma atmosfera de expectativa e de alegria e de expectativa pelo que Deus está fazendo entre nós. E em nome de Jesus, o apelo vai ficar cheio, o auditório, o altar cheio de pessoas, e você vai poder orar para elas. Sempre é bom orar a oração de salvação com todos. Talvez pessoas estão vindo para ser reconciliadas ou receber o batismo, mas ora a oração com todos para ser salvos, e depois, se você estiver numa sala de oração, uma equipe que vai orar por eles, eles vão poder individualmente conversar com cada pessoa para ver a sua necessidade e poder orar de forma específica para a necessidade de cada pessoa. Isso, gente, vai criar uma atmosfera de expectativa na nossa igreja, de pessoas vão querer vir ou trazer
os amigos, porque eles sabem que o momento do apelo na Igreja United é o momento de mais animação e alegria e celebração do culto todo. E é porque a gente tem criado como os ministros o nível de glória e expectativa, porque nós cremos que o nosso altar vai ficar cheio. E começa com a gente, começa com a forma em que apresentamos o evangelho, começa com a forma em que a gente lança essa rede. E eu creio, em nome de Jesus, a gente vai ver fruto glorioso, vamos ver os nossos altares cheios de pessoas vindo, porque elas entendem o motivo, elas entendem o que elas precisam fazer e elas entendem o que Deus vai fazer ao encontrar com elas no altar. Gente, eu creio e eu oro que você recebeu algo através desse ensinamento. Compartilha com alguém. Isso é tão importante para toda a Igreja de Jesus Cristo captar essa mensagem e poder ter apelos eficazes em nossas igrejas. Deus abençoe.